No Piauí, quase 10 mil eleitores estão com direitos políticos suspensos, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Sobre o assunto, conversamos ao vivo com nossa repórter Lalesca Setúbal. Lalesca, boa tarde, bom início de semana para você. Mas eu quero que você conte para a gente qual o problema desses quase 10 mil piauienses. Fala aí para a gente. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você. Olha, os principais motivos para essas pessoas estarem com o título assim são três. São pessoas que estão com improbidade administrativa, também são pessoas que receberam sentenças criminais e uma que preocupa o TRE, porque são eleitores em potencial, que são as pessoas com deficiência. Eu estou aqui com o Dr. Ítalo Gurgel, ele é juiz auxiliar da presidência e corregedoria do TRE Piauí. Boa tarde, doutor Ítalo. Por que os eleitores que são deficientes que são em potencial, por que eles preocupam o TRE? Boa tarde, Lalesca. Boa tarde, Lívio, que está no estúdio. Boa tarde, os telespectadores da TV O Dia. Pois bem, é importante lembrar que houve uma alteração legislativa e hoje a gente não faz mais essa anotação nos portadores de deficiência, principalmente mental, né? Pessoas que têm deficiência mental. O Estatuto do Portador de Deficiente alterou o Código Civil e deixou de considerá-los absolutamente incapazes. Com isso, eles mantêm os seus direitos políticos sem mais colocar anotação de suspensão, como a gente fazia antigamente. Porém, algumas dessas anotações antigas ainda persistem até hoje no nosso cadastro eleitoral. Então, essas pessoas precisam comparecer ao cartório eleitoral na qual é inscrito para solucionar essa situação e poder votar normalmente, gozar dos seus direitos políticos. Eles são os principais, né? Porque os outros dois, eles ainda passam por processos judiciais e só depois que o juiz responsável que vai autorizar para eles voltarem com o título, não é? É importante lembrar que esse número ele não é estático, eles ficam alterando. Enquanto a gente está conversando aqui, todos os cartórios eleitorais do Estado eles estão recebendo tanto comunicação de novas condenações criminais com trânsito julgado, também de improbidade administrativa, bem como comunicados de que a pena foi cumprida pelo juiz de execução. Então, o cadastro eleitoral, nesses casos, ele é administrado diretamente ligado com a Justiça. Ou seja, doutor Ítalo, esse número de quase 10 mil pessoas que estão com título assim, não são as mesmas pessoas que deixaram de atualizar o título, não é? Não. Aqui são pessoas que estão com os direitos políticos suspensos. Tá. E quais são as queixas, né? O TRE, ele vai proibir essas pessoas de fazerem o quê? Essas pessoas, elas perdem o que a gente chama de capacidade eleitoral ativa e passiva. Ou seja, deixam de votar e também ficam impedidos de serem votados, né? Tem outras consequências também de ordem civil, para quem não tem a quitação eleitoral, que é o caso deles, no caso. Então, eles ficam sem poder assumir cargo público, né? Eles podem perder mandato eletivo, caso sejam detentores de mandato eletivo. Também retirada de alguns documentos? Passaporte, ficam impedidos de retirar passaporte, por exemplo, para contratar com o poder público. Certo. E essas pessoas, elas só podem voltar a votar quando? Quando, no caso da sentença criminal condenatória, terminar o prazo da condenação estabelecido pelo juiz sentenciante. Doutor Ítalo, esse número de 10 mil pessoas é muito para o TRE? Como é distribuído esse eleitorado? Não, esse número corresponde aos eleitores de todo o Estado. Então, a gente vê um número significativo, tendo em conta o seu número em si, né? Quase 10 mil eleitores. Porém, se você pegar o percentual do eleitorado do Estado, que temos aproximadamente 2.300.000 eleitores, é menos de 0,5% do eleitorado. A zona que tem mais dessas pessoas que não podem votar é onde? Aqui em Teresina? Quais são as principais zonas, as principais cidades que a gente poderia destacar? São as zonas eleitorais de Teresina, que são nossas maiores zonas eleitorais. Então, normalmente, elas têm o maior percentual desse número, o maior número desses eleitores nessa situação. Doutor Ítalo, as pessoas com deficiência, essas podem arrumar isso, podem procurar um fórum eleitoral para dar entrada nesse processo. Essas pessoas, elas devem levar algum documento ou só ir lá e apresentar e dizer que quer votar? Eles precisam só fazer o requerimento. No caso, no cartório eleitoral, já que a inscrição deles ainda está ativa, somente suspensa. Só requerer
que seja atualizada a sua situação eleitoral para ativa. Ok, muito obrigada, doutor Ítalo. Tenha uma ótima tarde. Então, Lívio, as pessoas que têm algum tipo de deficiência que antes não votavam, elas devem ir para um cartório eleitoral, fazer uma atualização do título de eleitor, para que nessas próximas eleições ela possa ter esse direito de voto. Eu volto com você.